Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus, desta vez no Salmo de número 83. Acompanhe comigo a leitura. Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Eles dizem: venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito tramam juntos, é contra ti que fazem acordo. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro. Até a Síria aliou-se a eles, e trouxe força aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste Midian, como trataste Sísera e Jabim no rio Quizon, os quais morreram em Endor, e se tornaram esterco para a terra. Faze com os seus nobres o que fizeste com Oreb e Zeeb, e com todos os seus príncipes o que fizeste com Zeba e Zalmuna, que disseram: vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Faze-os como folhas secas, levadas no redemoinho, ó meu Deus, como palha ao vento, assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes. Persegue-os com o teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto, até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém? Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento da tua palavra, para que saibamos fazer a tua vontade e coloquemos essa vontade que é preciosa a nós em prática todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus assim oramos e agradecemos. Amém e amém. Eu quero pensar com você no tema Até que busquem o teu nome. O texto ele é dividido em 3 partes. A primeira parte diz respeito apenas ao versículo de número 1. Um clamor realizado. Acompanhe. Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Então o salmista vem clamar a Deus, porque ele entende que o maior problema que ele pode ter é justamente a falta de ação de Deus. Então a súplica desse salmista, o clamor desse salmista é justamente para que Deus haja, para que Deus faça, para que Deus venha em seu favor. A primeira aplicação que eu quero fazer com você, justamente nessa etapa, é quando nós estamos em períodos difíceis, em problemas complicados em nossas vidas. Quando nós estamos padecendo algum tipo de necessidade. Normalmente nós buscamos algum tipo de socorro financeiro, pessoas ao nosso redor, pedimos socorro a pessoas influentes, queremos que algum tipo de pessoa com maior poder ou instituição com maior poder que o nosso faça alguma coisa. Mas a palavra de Deus vem nos lembrar que quem não pode deixar de agir em nosso favor, quem não pode deixar de agir em nossas vidas é o próprio Deus. Por isso que devemos clamar a Deus, por isso que devemos buscar a Deus, porque Ele é o nosso socorro. É dele que vem a nossa salvação. Precisamos nos voltar para Deus numa atitude onde nós nos firmamos nele, porque Ele é a nossa rocha. Numa atitude onde nós nos escondemos nele, porque Ele é a nossa fortaleza. Numa atitude onde nós nos protegemos nele, porque Ele é o nosso escudo. Deus é quem nos favorece, Deus é quem nos socorre. Por isso a primeira etapa desse salmo, o qual nos chama a atenção, é justamente essa. Esse clamor e esse pedido para que Deus haja, para que Deus realize, para que Deus faça. Somente a ação de Deus pode nos beneficiar, independente de quão seja poderosa qualquer tipo de instituição humana.
mas somente Deus é o verdadeiro socorro do qual nós precisamos. O texto continua, e a próxima etapa é uma queixa a respeito dos inimigos, uma queixa sobre os inimigos. Essa queixa vai estar entre os versículos 2 e até o versículo 8. Acompanhe a leitura. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. E logo aqui no versículo 2 fica o detalhe. O salmista não entende que esses inimigos são inimigos dele, mas sim que esses inimigos são inimigos do Senhor, porque ele colocou a sua causa nas mãos de Deus. Então, quando ele coloca a sua causa nas mãos de Deus, quem batalha, quem guerreia por ele é o próprio Deus. Portanto, são inimigos de Deus e não seus próprios inimigos. Com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro. E aí o salmista continua revelando que na visão dele o povo é de Deus. Os tesouros são de Deus. Esse povo que é tesouro de Deus é quem está sendo atacado. Portanto, Deus deve agir em favor desse povo, porque esse povo pertence justamente a Deus. Já é propriedade de Deus. Então, ele pede o socorro de Deus e aponta para o fato de que os inimigos estão indo contra aquilo que pertence a Deus. O texto continua. Eles dizem, venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito tramam juntos, é contra ti que fazem acordo. Então eles estão fazendo um acordo aqui, segundo o salmista, contra a nação de Deus, para que o nome dessa nação seja apagado da história. Mas mais que isso, além do nome da nação, o nome do Deus dessa nação. Então o salmista traz à tona justamente o grande problema, porque a nação de Israel tinha um dever para cumprir com todos os povos, o dever de anunciar o nome do único e verdadeiro Deus, o dever de transmitir a todos os povos esse Deus glorioso, fazer com que ele seja conhecido. E aqui se diz no texto a respeito desse tema que os povos ao redor queriam apagar justamente o nome desse Deus da história. Então o salmista vem pedir socorro justamente nessa direção, para que Deus haja em socorro, para que Deus não seja esquecido. É contra ti que fazem acordo. Então ele chama Deus para a batalha e pede que Deus lute, que Deus batalhe por esse povo que está sendo atacado. E os ataques são de todos os lados. Agora o salmista vai listar aqueles que atacam, e tem povos do sul, do norte, do oeste e do leste. E esses povos estão atacando Israel, visando destruir o povo e com isso também fazer com que o nome de Deus não seja mais pronunciado às outras nações. Então ele vai pedir agora que Deus venha em socorro e venha como um guerreiro para destruir este grande ataque que estão sofrendo. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro, até a Síria aliou-se a eles e trouxe força aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste Midian, como trataste Sísera e Jabim no rio Quizon, os quais morreram em Endor e se tornaram esterco para a terra. Faze com os seus nobres o que fizeste com Oreb e Zeeb, e com todos os seus príncipes, o que fizeste com Zeba e Zalmuna, que disseram, vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Faze-os como folhas secas, levadas no redemoinho, ó meu Deus, como palha ao vento. Assim como o fogo consome a floresta, e as chamas incendeiam os montes, persegue-os com o teu vendaval, e aterroriza-os com a tua tempestade. E até aqui então nós percebemos esse pedido do salmista para que os inimigos sejam perseguidos, dizimados, que eles saiam em retirada, que eles batam em retirada, porque Deus viria então como um fogo, colocando
tudo para correr e destruindo tudo que fica em seu caminho. Porque o salmista pede algo tão forte? Justamente porque ele está vendo o seu povo sendo destruído. Mas também, além do povo seu estar sendo destruído, ele está vendo que o nome de Deus está sendo atacado. Então, qual que é o pedido do salmista? Um pedido por socorro, um pedido por justiça, mas também um pedido por salvação. E é o que nós vamos perceber agora. Porque o salmista vai aliar o seu desejo de justiça com os desejos de salvação do próprio Deus. E aí se percebe logo aqui no próximo versículo que o desejo é uma destruição ou uma desolação até que eles reconheçam que Deus é o Senhor. Versículo 16: cobre-lhes de vergonha o rosto até que busquem o teu nome, Senhor. E aqui eu quero fazer mais uma aplicação. É bem conhecido aquele ditado que diz que o que não vem pelo amor, vem pela dor. O que não vem entendendo que Deus o ama, acaba vindo por conta dos sofrimentos da vida, por conta das decepções e das dificuldades. Porque se vem numa situação tão desgraçada, tão miserável, que acabam olhando para Deus e percebendo que só em Deus há salvação, só em Deus há verdade, só em Deus há justiça. E por isso, e justamente por isso, o salmista vai dizer aqui que eles devem pagar o preço, devem sofrer até que busquem o Senhor, até que se encontrem com Deus e reconheçam que esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus misericordioso. O salmista alia então a sua dor com o desejo de Deus por salvar aqueles que estão perdidos, por salvar o pecador. E o texto continua nessa mesma direção, porque o desejo do salmista agora é que seus inimigos reconheçam que Deus é o Deus sobre toda a terra. Vamos lá? Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. E aqui nós precisamos entender então o texto, porque o texto ele vem numa constante. Primeira coisa, o clamor. Precisamos clamar a Deus para que Ele lute as nossas batalhas, para que Ele venha ao nosso socorro. A nossa grande dificuldade não deve ser olhar para o mundo e ver os problemas. A nossa grande dificuldade é olhar para o mundo e perceber se Deus está ou não agindo em determinada situação. Então nós precisamos olhar e clamar pela ação de Deus. A segunda parte importante que nós devemos perceber aqui é que em meio aos ataques externos, em meio às lutas e dificuldades, precisamos colocar todos os nossos problemas, lutas e dificuldades na mão de Deus, porque é Ele quem luta as nossas batalhas. E quando colocamos isso na mão de Deus, entregamos a batalha para Deus. Ou seja, essa batalha passa a ser de responsabilidade de Deus, cabendo a nós descansar em Deus. Precisamos aprender a descansar no Senhor. Terceiro, nós precisamos colocar nossas batalhas nas mãos de Deus, não apenas com o intuito de vingança, não apenas com o intuito do desejo de que o outro, aquele que nos faz mal, sofra, mas que devemos fazer isso para que o outro reconheça que Deus o ama, que Deus é o Deus sobre toda a terra e que somente nesse Deus há salvação. Precisamos aliar o desejo nosso por justiça com o desejo de Deus para salvar todos os povos. Por isso, rogamos nesse dia, rogamos sim, para que Deus haja com justiça, para que haja igualdade e equidade no meio dos povos, para que ninguém mais passe fome ou frio sobre a face dessa terra. Mas também rogamos para que Deus dê discernimento e sabedoria àqueles que são os causadores de tantos males, para que eles se voltem ao Senhor, para que eles recuem em seus caminhos e se rendam a Cristo e modifiquem seus passos, para que sejam transformados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Porque, como diz o texto, olha só que bonito,
Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre a terra. Nós queremos, nós desejamos que todo aquele que hoje é mau se volte numa atitude de contrição ao Senhor e reconheça que somente Ele é Deus sobre toda a terra. Então vamos alinhar o nosso desejo com os desejos de Deus e vamos colocar toda a nossa vida nas mãos do Senhor e vamos rogar para que aqueles que praticam o mal reconheçam, clamem por Deus e tenham a vida transformada. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe toda a sua família. Até o próximo encontro. E você que tem sido abençoado por estes vídeos, eu quero te convidar a curtir o vídeo, a se inscrever no canal e a compartilhar para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Eu canto a ti, Senhor, com gratidão, por teu amor, tu és fascinante. Beleza ofuscante, o meu maior querer aproximar, te conhecer, tua glória não cessa. Tu és digno de honra, o que eu poderia te dar, além da canção de amor. Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor, salva.